Boa noite a todos, gente. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Essa temperatura agradável, né, Vânia? E hoje eu trago mais uma vez o capítulo do Vinha de Luz. E o tema hoje, como a Geni iniciou, saibamos confiar, né? Nada é por acaso. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta básica para vocês. Quem aqui, eu peço por favor que levante a mão, quem aqui dentro desta sala tem fé e confiança em Deus? Todo mundo tem? Que bom. Eu vou perdoar os que não tiraram. eu vou relevar pelo frio. A fé, ela é um salto no escuro para os braços de Deus, e quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. Eu achei muito lindo, isso é um poema de Carlos Gibran. Eu achei lindo, e é a mais pura verdade, né? A fé é um salto que você dá no escuro para os braços de Deus, é a confiança que você tem. E aí eu perguntei isso, quem tem fé e confiança em Deus, porque analisando esse tema, eu me questionei, poxa, a gente fala tanto de fé, de confiança, será que a gente tem mesmo? Será que a gente confia mesmo, de verdade? Será que a gente tem realmente essa fé? É uma coisa que, como eu estava conversando com a Vânia, mas parece óbvio, né? Se a gente está aqui, é óbvio que a gente tem fé. Gente, nós estávamos conversando porque nós estávamos fazendo atendimento da fé. Isso, mútuo. Então, se você está dentro de uma igreja, numa missa, no culto, pela lógica é porque você tem fé, porque você tem confiança. Mas será que na prática, no dia a dia, é assim mesmo? No desenrolar do nosso assunto, a gente vai analisando e vamos questionando conosco mesmo. Assim como eu fui fazendo essa palestra, eu fui raciocinando comigo, imaginando cada situações do meu dia a dia. Quando a gente é posto à prova, quando a gente passa por situações que ali a gente tem que provar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Repousar no Senhor. Então, a confiança, ela é a fé em ação. Quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, todos nós recebemos virtudes necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, para que possamos evoluir. E essas virtudes, elas são como sementes que ficam ali aguardando para se desenvolver na medida que a gente vai vivendo a nossa experiência aqui. E a fé, ela é uma dessas sementes. Ela está lá na nossa centelha divina, junto com tantas outras virtudes, só aguardando que a gente se desenvolva. Por isso que diz que todas as respostas estão dentro da gente mesmo. Por isso que diz que a gente tem a solução para tudo aquilo que a gente procura. Porque Deus já colocou tudo isso dentro da gente. Só que a gente precisa saber trabalhar para desenvolver essas virtudes e colocá-las em prática. O que não é fácil, mas também não é impossível, né? A gente precisa ter aquela disciplina, aquele autoconhecimento, aquele cuidado, né, com a nossa vivência, com aquilo que a gente está alimentando a nossa alma, com aquilo que a gente está influenciando e sendo influenciado, para a gente poder ir cuidando dessa sementinha para ela poder germinar. E quando a gente é criança, a gente aprende a confiar nos nossos pais, nos familiares que estão ali mais próximos. E essa confiança, ela vai gerando o primeiro estímulo da fé. É ali que já começa a brotar, a germinar. Só que o que acontece? Quando a criança, ela
recebe alguma coisa ali que quebra essa confiança nela, aquilo fica gravado. Às vezes adulto nem lembra mais da situação, mas aquilo marcou. E isso é como se atrapalhasse a germinação dessa semente da fé. E aí gera adultos desconfiados, descrentes. Isso tudo marca no decorrer da vida aquilo que aconteceu lá atrás. Por isso é importante a gente estar sabendo direcionar os nossos medos, os nossos traumas, investigar as causas daquilo que nos aflige, nos conhecer, para a gente poder compreender por que eu faço assim, por que eu ajo dessa forma. E aí, com esse estudo de você mesmo, você vai começar a compreender o que realmente te acontece. Então, a confiança brota da fé, que por sua vez é um sentimento instintivo. Como eu disse, nasce com o espírito. E não há criatura alguma que possa viver sem confiança. Vocês acreditam nisso? A gente, durante todo o nosso dia, a gente confia às vezes sem nem perceber. Né? A gente tem aquela confiança, a gente age, faz as nossas coisas do dia a dia confiando que aquilo vai acontecer, confiando que fulano vai chegar em tal horário, que vai te entregar tal coisa, que você vai conseguir entregar algo que você prometeu. Né? Você coloca lá o seu despertador todo dia para acordar no outro dia cedo para ir trabalhar. Todo mundo tem confiança, mesmo que não tenha essa noção, não tenha essa percepção, não tenha pensado dessa forma. Mas todos os dias a gente convive com a confiança. A confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que quem duvida de si não consegue fazer. Então, ela é muito importante no nosso dia a dia, na nossa convivência, né? Ela nos fortalece nas nossas atitudes, no nosso caminhar. E no mundo atual que a gente vive, a gente é testado o tempo todo, né? Ninguém mais confia em ninguém, a gente vive num mundo aí que está cheio de golpes, de fraudes, né? E quantos negócios que para serem fechados, quanta burocracia, reconhecimento de firma, assinaturas e diversas outras maneiras para você se respaldar, porque hoje em dia a gente sabe que realmente é complicado, né? É uma confiança que já não existe mais. Antigamente, a confiança, um negócio era fechado com aperto de mão, né? Era um homem, fio do bigode, né? Era um homem de palavra. Hoje em dia, como se diz, era questão de honra, né? Honrar ali o seu compromisso. E com o tempo foi passando, as pessoas foram modificando e eu não sei o que foi que aconteceu que quebrou essa confiança. Era para ser diferente. Era para a gente conviver cada vez mais confiantes, mas houve essa quebra, né? Eu acredito que a tecnologia ela vem a nosso favor, mas com ela também tem alguns contras. E acredito que boa parte se deve a isso, porque a facilidade ali também para se aplicar golpes, para ir quebrando a confiança das pessoas, né, cresceu muito. Eu vejo muitos pedidos, às vezes, nas redes sociais, assim, de pessoas pedindo ajuda, mantimentos, outros falando que vão dar fim à própria vida porque não tem mais. E aí um monte de gente colocando lá que é golpe, que é golpe. Que aí se você for ver o histórico da pessoa lá na conta, em outras ela já está fazendo isso, mas e aí? Como é que a gente fica, né? E me faz lembrar aquela passagem que fala que por conta da maldade de muitos, o coração das pessoas vai esfriar, né? Porque você fica numa situação assim, meio indelicada. Mas se tem alguém em quem a gente pode confiar sem medo, é em Jesus.
em Deus, nas leis divinas, no poder universal que rege o mundo. Chame daquilo que você quiser, naquilo que você acredita de mais poderoso. Esse não falha. E Jesus, quando ele esteve na terra, ele sofreu toda essa desconfiança. E grande parte foi dos fariseus e por parte de Jerusalém, a sua cidade natal, onde ele viveu por muitos anos lá. Todo mundo conhecia ele. E aí é aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Então, ele não foi levado a sério. Mesmo na família, assim, naquela cidade que o conhecia, que viu ele ali crescer, não acreditava nele, achava que ele era um falso profeta, que ele era uma fraude. Então, lá ele não conseguiu fazer nada por aquelas pessoas. Ele não conseguiu fazer nenhuma cura. E o pior cego é aquele que não quer ver, que mesmo com tantos feitos, com tantas curas, as pessoas ainda não conseguiram acreditar nele, ainda rejeitaram. E hoje, com tudo que eu já comentei a respeito de fraudes, de enganações e tudo mais, nesse mundo que a gente vive hoje, se Jesus viesse aqui, será que a gente acreditaria nele? Se Jesus estivesse presente, andando por esta terra nos tempos de hoje, será que nós não agiríamos iguais aos fariseus? Iríamos dizer que ele é uma fraude? Que ele estava querendo só ganhar ibope? Querendo ganhar fama? Likes? Curtidas? E lá ia de novo, né? No mesmo caminho. Então, é por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Será que nós temos fé? Será que nós temos mesmo confiança? Porque olha como é difícil, como que é complicado, como que não é tão simples quanto parece, né? E Jesus, ele pediu para não inquietar o nosso coração com as aflições do mundo, mas também pediu para que vigiássemos e orássemos. E não é para nos tornar insensíveis ou alienados com o mundo à nossa volta. É preciso a gente estar consciente, presente, prestar bastante atenção aos sinais que a vida nos dá. Não sejamos de corações endurecidos à realidade, mas também não sejamos tão ingênuos perante a tudo que o mundo nos oferece. Então, o que é isso? A gente tem que trazer um equilíbrio, né? Como eu disse nessa questão das postagens que às vezes aparecem de pessoas pedindo ajuda. Você não vai fechar o olho para todo mundo e falar, não, tudo é golpe, tudo é... Não, se for assim, o que a gente vai fazer para ajudar as pessoas? A gente vai parar de ajudar então porque a gente não acredita mais nas pessoas? Eu acho que o mais importante é a nossa consciência. Você oferece a sua ajuda àquele que precisa, você dá a sua ajuda da maneira que você pode, e o que o outro vai fazer é com a consciência dele. Você não tem que julgar, né? Então, saibamos confiar. Confiar em Deus, mas agir para que favoreça a si mesmo no que precisa. Só que sem aflição, sem desespero. As tribulações, elas existem, sempre vão existir. E são experiências que nos fortalecem, que nos estimulam na nossa inteligência, com a capacidade de gerenciar os problemas. Se não fosse isso, a gente não desenvolveria a nossa inteligência. Então, é importante na nossa caminhada que a gente passe por essas dificuldades. Não que a gente vá caçar problemas, aumentar ainda a nossa cruz, como dizem. Mas, se veio, vamos olhar com olhos confiantes de que aquilo é para nos fortalecer, para nos colocar
diante de uma situação que nos capacita a aumentar a nossa inteligência diante daquelas dificuldades. A confiança em Jesus, a confiança em Deus, naquilo que você mais preza, é o que te fortalece. E é uma coisa que não é fácil a gente colocar em prática. Jesus teve aquela passagem com Pedro, quando Jesus andava por sobre as águas, e Pedro questionou se era realmente ele. E aí ele disse: se é tu mesmo, manda que eu vá até você, até o Senhor. E Jesus ordenou, Pedro foi. Só que Pedro começou a afundar. Ele começou a caminhar, mas no que ele começou a caminhar, ele sentiu medo. Esse medo fez com que ele afundasse. E o que é esse medo? É a dúvida. Que nós temos ainda muito em nosso coração. Então nós temos fé? Sim. Mas, como já foi dito também, Jesus aumenta a nossa fé, porque ainda é fraca. E Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente daria a ordem para uma montanha mudar de lugar e ela mudaria. E hoje, com a nossa fé que nós temos, a gente só de pensar nisso, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim isso parece algo totalmente impossível. Eu não vou mentir. Para mim isso parece algo impossível. Eu vou falar para uma montanha se transportar e ela vai. A montanha representa os nossos próprios. Sim, mas ainda assim, se você analisar dependendo da situação, porque se fosse assim a gente não entraria em desespero, a gente não entraria em aflição, a gente saberia esperar, a gente confiaria com mais serenidade. Aí o que acontece? A gente perde noites de sono, a gente perde o apetite, a gente fica doente por conta dessas coisas. Então, é difícil para a gente colocar na prática, mas a gente tem que continuar ali tentando, exercitando esses trabalhos com as dificuldades que a gente passa, para que a cada dificuldade a gente vá conseguindo aumentar a nossa fé. Porque quando você passa por uma situação que é difícil, que você pede auxílio, e aí você acha que aquilo não vai ter solução, mas aí passa no dia seguinte, as coisas se resolvem. Aí você fala: nossa, foi diferente do que eu pensei que fosse acontecer, deu tudo certo. Nesse momento você subiu um degrauzinho na tua fé, porque você pensa: eu me preocupei à toa, eu podia ter tido mais fé. E aí você começa a acreditar. Quando acontecer algo, não, mas da outra vez deu certo? Então assim, dessa vez, você ainda fala assim: dessa vez eu acho que vai dar certo. Você não fala que tenha certeza. Não, da outra vez aconteceu e sim, então dessa vez eu acho que vai dar certo. Mas tá bom, já está caminhando, né? E é assim que a gente vai fluindo, né? E no tempo de Jesus, lá em Cafarnaum, tinha um oficial do rei que ele estava com seu filho doente. E ele tinha ouvido muito falar das curas de Jesus. E ele, como oficial romano, né, não era compatível à crença com Jesus. Só que ele já tinha ouvido falar tantos milagres, tantas curas, que ele começou a prestar mais atenção nos fatos, no que Jesus andava falando pela cidade. E aquilo chegou tanto no coração dele que ele decidiu procurar o mestre. E chegou lá e falou com o mestre que o filho dele estava muito doente, que ele precisava da cura, mas que ele não queria se indispor, que Jesus não precisava ir até lá porque ele confiava, ele acreditava que bastava uma palavra e o filho dele seria curado. E Jesus se admirou com tamanha fé, porque até aqueles que andavam com ele, que conviviam lado a lado com ele, tinha uma dificuldade. E aí, diante daquilo, Jesus disse para ele: pode ir para sua casa que seu filho já está curado. E assim aconteceu. Então, Jesus, na maioria das vezes das curas que ele realizava, o que ele falava? Vai, a tua fé te curou.
Jesus, ele é dependente da nossa fé. Ele age, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. As leis divinas acontecem a nosso favor, mas a gente também tem que estar a favor delas. A gente tem que ter fé, tem que ter confiança, agir de acordo para que aquilo aconteça. Sem a fé, nada Jesus pode fazer a nosso favor. Em muitas vezes foi aquilo que... Em muitas vezes foi o que ele disse, né? Vá, a sua fé te curou. E muitas das vezes, das curas que ele promoveu, foi isso que ele falou. E no mundo a gente é testado o tempo todo. Isso a gente sabe que sempre vamos ter aflições. A confiança em que tudo está justo e certo e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e enfrentar as coisas. Alicerça-se na palavra de Jesus. Até os fios dos seus cabelos, da vossa cabeça, estão contados. Então não tem nada de errado, está tudo certo. Porque tudo o que está acontecendo por um motivo. Seja para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, está tudo certo. É um ajuste, um atraso que acontece, um imprevisto, tudo aquilo está agindo de acordo para a nossa evolução, ainda que a gente não saiba compreender, ainda que a gente tenha dificuldade para entender. Mas quando a gente amplia a nossa consciência na fé, a gente sente uma inefável serenidade íntima. Porque a gente consegue entender perfeitamente que no universo está tudo como deve ser, que não existe o acaso, não existe atraso, nem erro. Somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento das suas criaturas e criações. Então, gente, a frase, a palavra da noite é confiança, confiança em Deus, confiança de que nós somos capazes de agir para que tudo favoreça a nós. Nós temos esse controle, a gente só precisa saber direcionar, porque como eu falei no início, todas as virtudes já estão dentro da gente. Tudo já nos foi dado, a gente só precisa trabalhar. Tem um videozinho que eu vi, que eu achei muito interessante, mas eu vou deixar para falar no final. Eu vou ler primeiro o tema aqui para vocês, do Vinha de Luz. E aí depois eu conto essa, eu vou deixar ela para o final. Como eu disse, né, o capítulo é 86, do Vinha de Luz. Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar as atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zenite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de tudo e de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se. A propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem,
pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Olha que sério isso, gente. Quer dizer, a pessoa ela fica tão angustiada, tão aflita, mas você não está vendo o que está acontecendo? Porque o país está descambando, por que está acontecendo isso? Aí o outro fala, não, mas não está assim, está melhor, tal. Aí a pessoa, não, mas porque não é assim, você não está enxergando. Ou seja, só falta pintar o céu de preto para a pessoa poder, né, levar ele ali junto com o pensamento dele. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Só estamos começando, né? Todos nós que estamos aqui, nós, embora não lembramos disso, mas nós viemos para essa época, né, com um propósito de evoluir, de enfrentar as dificuldades. E aí, quando as dificuldades chegam, a gente quer fugir, né? A gente quer que tudo acabe logo. Então, a importância da gente manter a confiança em Deus é muito, muito, muito importante. A confiança em Deus e a confiança em nós. Porque um sem outro fica difícil também. Não adianta você ficar lá só confiando em Deus esperando que tudo vá acontecer. Você tem que confiar e tem que agir. Então, sobre o vídeo que eu falei, eu achei muito interessante, muito bonito. Tinha uma criancinha, um menininho de 8 aninhos, e ele ouviu o carro de som passando na rua anunciando que era a última semana do circo, que o circo ia embora. E ele ficou doido, porque ele ainda não tinha ido no circo e o circo já estava indo embora. E aí pediu para o pai dele, pai, eu quero ir no circo, eu quero ir no circo. Aí o pai dele falou, olha filho, no meio da semana não tem como eu te levar, porque eu vou estar trabalhando, então fica difícil. Mas eu já olhei os horários e sábado às 10 horas tem um horário. E a gente vai. Eu prometo para você que eu te levo no sábado às 10 horas da manhã. E o menino ficou super alegre, aquilo, nossa, ele ficou ansiosíssimo. Quando chegou na quinta-feira, aquilo ele já não estava se aguentando mais de ansiedade. Ele mal dormia direito, só pensando no circo, aquela agonia. Na sexta-feira, então, foi só aquela aflição, a ansiedade batia assim, agoniada. Sábado de manhã, 5 horas da manhã, ele lá, batendo na porta do quarto do pai dele. Pai, vai, vamos no circo. Aí o pai, meu filho, o circo é às 10 horas, agora são 5 horas da manhã, vai dormir. Ah, mas eu vou esperar aqui porque vai que o senhor esquece. E com o olhinho vidrado, todo já arrumado, vestido, ficou esperando. Finalmente deu a hora do circo. Aí os dois foram, sentaram na arquibancada, o menino todo ali empolgado, apagaram as luzes, focou no palco, o locutor começou, senhoras e senhores, e o menino capotou. Ele não aguentou, porque ele ficou desde quinta-feira naquela agitação, não dormiu direito, não fez nada, não sei ficar naquela agitação, não conseguia dormir de tanta ansiedade. Quando começou, apagou a luz, ficou daquele, ele dormiu, perdeu o espetáculo. O pai dele com ele no colo, levou ele para casa, pôs ele na cama. À tardinha, porque devido ao cansaço, ele dormiu bem. Quando ele acorda, o circo! Aí ele olhou assim para o pai dele, o pai dele falou, agora que você acordou, eu preciso conversar uma verdade com você. E aí ele sentou e falou assim, quem não confia no Pai e não consegue descansar nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Eu achei isso tão bonito.
é a nossa realidade, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta no começo, sobre a fé e a confiança, se a gente tem. Porque a gente acredita que Deus é a nosso favor. A gente acredita que a gente é uma pessoa do bem e que as leis estão a nosso favor, que tudo vai se resolver. Mas, na verdade mesmo, a gente fica angustiado, a gente fica aflito, a gente perde a noite de sono, a gente perde o apetite, a gente fica revoltado, fica inquieto ali, nervoso, mal-humorado. Mas a gente tem fé, mas a gente confia. Então, assim, isso tudo é para fazer a gente refletir um pouco, assim como eu refleti, né, fazendo esse texto, trazendo isso para a gente hoje. E aí, não é para a gente ficar triste, é para a gente entender que a gente está evoluindo, que faz parte. Que se os próprios apóstolos que andaram com Jesus tiveram dificuldade com a fé e a confiança, que dirá nós? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso tudo, sim, mas com calma, com serenidade, sem pressão e um passo de cada vez, para a gente não perder o espetáculo da vida. E é isso que eu tinha para hoje.